cuspir para o alto pode ter o mesmo cuspe parando na sua testa. Uma lei de ação e reação. A ação de recostar para cima pode ter a reação de cair para baixo, exatamente no seu próprio nariz ou na sua própria nuca. Cair para baixo, aliás, é uma redundância. Tudo que está caindo e saindo para baixo, evidentemente. E por que eu estou usando esse exemplo quase que estapafúrdio? Exatamente para mostrar a noção estapafúrdia das coisas que a chamada extrema-direita brasileira tem sobre as coisas, principalmente naquilo que ela pensa que domina, que é, no caso, a segurança pública ou a questão judiciária, penal. Afinal de contas, é na extrema-direita que nós vamos ter figuras que vão dizer, através dos microfones e das câmeras, coisas como bandido bom é bandido morto, ou mais um CPF cancelado. Vocês sabem de quem eu estou falando, eu não preciso citar nomes. Pois bem, meus caros, a extrema-direita, quer barrar as saidinhas dos prisioneiros, porque para eles os prisioneiros brasileiros têm que viver nas masmorras, em condições em que não tem direito a rigorosamente nada. Nem mesmo quando saem de lá a reconduzir-se e construir uma nova vida. Prisioneiros praticamente têm uma pena de morte estabelecida, embora não haja uma morte. Mas, enfim, vamos misturar todos os presos, porque presídio é tudo igual e existe todos os tipos de prisões, tem que ser iguais, porque não existem variações, classificações do crime. Pelo contrário, para eles todos são iguais. Só eles é que são diferentes dos demais. Pois bem, meus caros, esses hipócritas que até 2 dias atrás estavam chorando a morte de um desses imbecis que tentou criar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, agora de repente está aplaudindo porque não tem saidinha, porque, claro, justificam as saidinhas, porque é um absurdo que a Suzane von Richthofen tenha exatamente saidinha para o Dia dos Pais e das Mães, porque afinal de contas ela matou os pais. Eles pegam o exemplo que efetivamente é único e a exceção para aplicar para todos. Ora, nós temos um sistema penitenciário que não constrói rigorosamente nada, que transforma o cara mais bandido do que ele possa ser quando ele entra. Ou se ele não entra bandido, ele sai de lá bandido. Um sistema penitenciário, efetivamente, em que nós temos não prisões, mas verdadeiras masmorras. E alguém vai dizer assim, mas não é, tu está defendendo bandidos? Não, eu não estou defendendo bandidos. Eu estou defendendo um sistema penitenciário que efetivamente faça com que pessoas que não possam estar em convívio na sociedade possam pagar as suas penas. Mas eu quero e defendo, sim, um sistema exatamente em que seja como no Japão. O cara só tem uma cama, uma cela para dormir e durante o dia ele trabalhe. E, de fato, ele tenha noções de dignidade, que possa ser uma prisão dura, mas uma prisão que ensine alguma coisa. Eu não quero um presídio central de Porto Alegre, uma cadeia pública de Porto Alegre, por exemplo. Ou um Carandiru, um instinto Carandiru. É isso que eu não quero. Mas estes defendem exatamente a manutenção disso. Sabe por quê? Porque não sabem o que estão falando. As saidinhas são importantes, sim, para todos aqueles que efetivamente cometeram crimes de menor periculosidade. E eu não estou falando de um Fernandinho Beiramar, eu não estou falando de figuras conhecidas como Marcola, etc. Eu estou falando do José da Silva, o negro da periferia que entrou na cadeia porque roubou uma galinha. Eu estou falando da Maria Consuelo, que efetivamente teve que se envolver no mundo da prostituição e acabou sendo pega porque, para aumentar sua renda, se envolveu com narcotraficantes que talvez financiavam aquele tipo de comércio, vamos dizer assim.
efetivamente disso que eu estou falando. Eu estou falando da massa carcerária brasileira como um todo, ou a maior parte dela que é feita de pobres, de pretos. Eu estou falando de uma massa carcerária que nunca teve acesso a uma educação de fato e que talvez se tivesse uma escola de turno integral, como preconizada por Brizola, essas pessoas não tivessem desviado para o caminho do crime. Porque o aviãozinho do tráfico no Morro do Carioca é aquele menino que talvez gostaria de ter uma oportunidade melhor e não aquela. Mas o tráfico às vezes se torna a única opção num país que não investe em educação, num país que não investe nas pessoas. Então, infelizmente, o crime às vezes se torna a única alternativa de sobrevivência das pessoas. Mas para a gente corrigir isso, é preciso política pública. Ver se esses caras falam sobre isso. Esses mesmos que querem direitos humanos para aqueles golpistas mequetrefes que foram presos no dia 8 de janeiro. Para estes, eles queriam até talvez um hotel, como eles preconizam para os demais. Mas por que eu estou falando, né, sobre isto? E por que eu estou falando do cuspe para o alto, que pode, né, cair na testa de quem cospe para o alto? Exatamente para dizer o seguinte: e se Bolsonaro for preso, Bolsonaro também vai perder as suas saidinhas. E daí? Vão defender as saidinhas do homem de bem? Aí o Bolsonaro pode ter saidinhas e os outros não? Porque daí a exceção sempre para o Bolsonaro. Vocês me dão nojo, me dão asco. E eu não canso de dizer como o cinismo do bolsonarismo é idêntico, é cópia, é como um vírus que copiou os genes, né? Copiou o código genético da célula em que ele se hospeda. Então aconteceu isso. Ele se hospedou lá no PT e aprendeu o mesmo modus operandi do cinismo. Aos meus tudo, aos outros nada. E sempre justificando quando é para o meu lado. E para o outro, aí não há justificativa. Vejamos bem uma coisa para os que estão aí preconizando isto. E muitos se dizem cristãos. Há de se dizer o seguinte, meus caros hipócritas de verde e amarelo, que defendem o golpe de 64, que foi uma intervenção dos Estados Unidos no nosso país. São muito patriotas, mas enfim, quero dizer aos senhores o seguinte nesse final deste vídeo. Eu tenho que dizer isto. Aquele que joga pedra no outro hoje é o que vai ser apedrejado amanhã. E eu quero ver quando o Bolsonaro começar a pagar pelos seus crimes. O Trump já começou. O Trump já começou a pagar pelos seus crimes. Vai chegar a hora do Trump brasileiro pagar pelos seus crimes. Olhem o que vocês estão preconizando para os outros e desejando para os outros. Porque a lei da volta, ela existe. Podem ter certeza disso.